Nossa noite de hoje é sobre Iemanjá. E o tema dessa noite que a espiritualidade pediu para a gente conversar é: uma boa cabeça traz vitórias. Eu acho que só essa frase ela já pode fazer com que cada um encontre a solução pelo que veio aqui. Uma cabeça presa em ressentimentos não vai ter vitória. Pode trabalhar, batalhar, mas se ela está presa em ressentimentos com a vida, ela não vai ter vitória. Ela só vai ter mais ressentimentos. Uma cabeça presa a relações do passado, por mais que ela queira novas relações para o futuro, ela não vai ter essa vitória, porque ela continua presa lá no passado. Nós somos multidimensionais. O que é multidimensionais? Existimos em vários tempos ao mesmo tempo. Quando você está preso a uma tristeza do passado, você está existindo lá naquele passado e não no presente. Iemanjá, trazendo essa representação de ser a senhora do mar. O que é o campo do mar? O campo do mar traz as ondas que jogam a vida para as coisas para frente, mas essas ondas também têm repuxe e puxam lá para dentro. O mar tem a sua beira, onde a gente pode brincar, mas tem a sua profundidade, aonde a gente se afoga. Orixá é força divina da criação. Ela não tem bem e mal. Ela é o que ela é, uma força. Você também. Não é sobre ser bem ou mal. Você também é uma força da criação. O mar, ele é uma força da criação, assim como qualquer outro ponto de força. Não respeite o mar para você ver se ele não te engole. Não respeite a cabeça do outro para ver o que acontece com a tua vida. Porque um pensamento do outro contra você te destrói muito mais do que uma vela ou uma galinha numa encruzilhada. As pessoas ficam tanto presas a uma ideia de porque fizeram demanda, porque fizeram feitiço para mim, porque a minha vida não está dando certo por causa que o outro fez um trabalho para mim. Vamos fazer o seguinte, faça a seguinte reflexão, te olha no espelho, veja se tu vale, 5, 10 mil reais que alguém fosse investir para realmente fazer uma coisa para te acabar. Porque esse é o preço que uma pessoa pagaria para fazer um trabalho negativado para destruir a vida de alguém. O que é que você tem realmente para fazer uma pessoa querer te destruir dessa forma? Muitas vezes a gente tem lá as grandes coisas que uma pessoa queira investir 10 mil reais para nos destruir. Mas agora, o quanto as relações que nós temos no nosso dia a dia podem nos destruir. De que forma? Você tendo cara fechada para todo mundo todos os dias. Aí, quando você chega, as pessoas já digam, já chegou aquele lá. E quando ele falou, já chegou aquele lá, já mandou um ataque psíquico para ti, já mandou um desgosto para ti. E o desgosto que o outro nos manda, pega. Só que um outro só manda desgosto para nós se a gente age para isso. Então, Iemanjá é a mãe de todas as cabeças. Porque ela ajuda a acalmar as cabeças e fazer com que as cabeças se encontrem. A gente ouve falar, Iemanjá é a mãe da família, do lar e da família. O que é uma família? Não é um coletivo de pessoas? Não é um coletivo de pessoas que precisam se entender e de alguma forma funcionar junto? Então, existe uma família na sua casa, existe uma família no seu trabalho, existe uma família em cada lugar que você pertence. E a gente precisa funcionar bem com pessoas para que a nossa vida ande para frente. De alguma forma, eu preciso funcionar bem com a cabeça dela se a gente tem alguma sociedade, se a gente tem
alguma estrutura compactuada, porque senão as coisas não andam bem. Uma empresa que tá indo por água abaixo e tem 2 ou 3 sócios, o motivo principal é esses sócios não estão alinhados. As cabeças não estão funcionando junto. Então, Iemanjá, a gente pede a Iemanjá para que a nossa cabeça funcione bem com o coletivo que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, para que a nossa cabeça não crie inimigos, para que a nossa cabeça consiga ser acolhedora como mãe, mas também que a nossa cabeça saiba determinar limites, como uma mãe também faz, precisa fazer muitas vezes. Uma mãe adoraria dizer sim para tudo para o seu filho. As mães que estão aqui, não é verdade? Adorariam dizer sim para tudo do seu filho, mas muitas vezes ela precisa sacrificar o seu emocional e dizer não, o limite é esse. E Iemanjá traz esse ensinamento para nós. Sabe que frequentemente, quando eu estou atendendo com um jogo, com os búzios, chegam pessoas lá exatamente com esse problema. Está com a vida que é um escambau, mas por quê? Porque não consegue determinar limitação até onde o outro pode ir na sua vida e até onde ela pode fazer pelo outro sem com que isso bagunce a própria cabeça. Para que eu tenha boa sorte, para que a minha cabeça esteja direcionada para o meu destino, eu tenho que saber dar limites. Eu tenho que saber pensar com serenidade e com profundidade. Porque se Iemanjá é a mãe de todas as águas, água é a profundidade das nossas emoções. Faz sentido isso para vocês? Sim. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo do que só a ideia de dizer, ai, mamãezinha Iemanjá, eu te trouxe uma velhinha. Não, isso é raso. Isso é raso perante ao que você pode extrair desse axé, ao que você pode pensar com você mesmo sobre a sua vida e pedir a Iemanjá que te ajude nas necessidades da sua cabeça, na harmonização da sua cabeça. Iemanjá também é aquela que sincroniza a nossa cabeça com o nosso esforço. A nossa cabeça quer ir adiante, mas a gente precisa criar uma onda de energia. A gente precisa criar um movimento de ir à frente. Então Iemanjá não é só a água, mas ela é o movimento da água também. Então isso fala sobre a sincronicidade entre a minha cabeça e a minha ação, as minhas mãos. Às vezes a gente tem muitas ideias, mas fica parado nessas ideias. A gente não dá ações para essas ideias. Então a gente pede a Iemanjá que nos ajude a sincronizar as nossas ideias com as nossas ações. E assim a gente consegue fazer o movimento da onda, que é de levar, empurrar as coisas para frente e saber recuar quando for necessário para pegar mais força. Faz sentido para vocês? Então, essa é a ideia de hoje à noite, essa é a reflexão. Procure, cada um que veio aqui hoje tem um motivo, tem uma dor, tem um questionamento. Pega essa reflexão e bota em cima da tua dor, do teu questionamento, que eu tenho certeza que você vai ter a resposta. Porque Iemanjá é a mãe do coletivo. Ou seja, isso daqui, olha quantas cabeças estão reunidas hoje aqui, entre nós aqui no presencial, mais vocês no online. Quantas cabeças estão reunidas? Foi essa ação atratora de reunir pessoas, é a axé de Iemanjá. Ela reuniu esse cardume de peixes. Para ela, somos todos peixinhos. Ela reuniu todos esses peixes. E assim acontece com todos os nossos movimentos. Então a gente também pede a Iemanjá para que a gente, aonde a gente estiver, a gente sempre encontre os nossos semelhantes. A gente sempre encontre nossos irmãos de alma, de vidas. A gente encontre pessoas que venham nos ajudar, que venham somar. E não pessoas que sejam afrontosas, inimigas. Porque tem de tudo. A questão é aonde a tua cabeça se sintoniza. Aquilo que você sintoniza o seu ori, você atrai para a sua vida. Você materializa na sua vida.
E assim como o oceano, assim como o mar tem a sua beleza das ondinhas, que a gente vai lá, fica pulando, brincando, ele tem a profundidade do oceano. E o que é a profundidade do oceano? O nosso subconsciente. Você sabia que o som das baleias trabalha diretamente na liberação do nosso subconsciente? Durma com um som de baleia. Bota no YouTube, som de baleia. E esse som faz uma limpeza no nosso subconsciente. Quer criatividade? Durma com o som de golfinho. Os sons do mar trabalham diretamente com o nosso subconsciente. E não existe nada mais profundo na Terra do que o próprio fundo do oceano, onde ninguém tem acesso ao mais profundo. Assim é o nosso subconsciente. Por mais que a gente possa ter técnicas, que a gente possa fazer uma terapia, uma meditação, um desdobramento, a gente nunca vai ter acesso 100% do nosso subconsciente. E é lá que está armazenado tudo. É uma informação do teu subconsciente que fez você escolher a cor da roupa que você está hoje. Que fez escolher a roupa, que fez todas as escolhas da sua vida acontecer. Foi a sua mente subconsciente que fez todas as escolhas da sua vida acontecer. Inclusive aquele relacionamento tóxico. Inclusive apostar naquela pessoa que a tua intuição dizia, não aposta, não faz. E tu disse, eu vou. Vou lá e fez e deu com a cara. O teu subconsciente te manda informações a todo momento. Só que o teu subconsciente, ele é neutro. Não é mal e nem bom. É apenas o acúmulo de informações que tem. Então, muitas vezes, o nosso subconsciente nos coloca ações que não dão bem para a nossa vida. Por isso que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está fazendo automaticamente. Em como, muitas vezes, a gente está sentindo a vida e operando a vida de forma automática. Quando você começa a ligar no automático, opa, eu preciso parar e dar consciência, olhar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, porque senão a onda do subconsciente te atropela, você se afoga. E existe uma falange espiritual, que são os Exus e Pombagiras da praia, ou seja, espíritos que trabalham na escuridão da praia. O que a gente entende? Que trabalham na comunicação com a escuridão dos nossos pensamentos. Eles são uma egrégora que trabalha para nos ajudar a desassociar cordões que nos ligam a eventos da escuridão da nossa vida. Ou seja, dores, traumas, sofrimentos, coisas que ficam criando um movimento repetitivo e inconstante na nossa vida. Hoje, no final da gira, a gente vai fazer um trabalho com os Exus e as Pombagiras da praia, justamente para limpeza do subconsciente. Aonde, com uma vela que a gente deixou por ali, aonde com uma vela você vai criar sua reflexão sobre, e aí, quais são os padrões que eu estou trazendo, padrões de sofrimento, quais são as coisas que eu estou atraindo na minha vida frequentemente e que eu não gosto, que me fazem sofrer, mas vira e mexe aparece ali de novo. Você vai intencionar que esses padrões recebam luz. O que é luz? É consciência. É consciência. As coisas não vão sumir do nada. Mas você vai acordar um dia, daqui 2 dias, daqui 3 dias, vai te cair uma ficha. Nossa, é por isso que eu fazia isso. E aí quando você teve esse start, opa, você já começa a se condicionar a agir diferente. Se a gente quer materializar uma realidade melhor na nossa vida, a gente precisa compreender os comportamentos que a gente está tendo inconscientemente. Então, é uma oportunidade de você criar uma reflexão, é uma oportunidade de você conectar o seu ori, a sua cabeça, e pedir ajuda para essa egrégora espiritual nas próximas noites, estarem ali trabalhando, desfazendo fios que possam estar na tua cabeça, que fazem com que o teu pensamento fique preso a eventos do passado.
Vim com gás. A gente sai do Urubá assim, ó. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo. Você pode pegar uma vela ali, essa vela aqui que a gente mandou fazer o seu Exu da Praia, pediu para usar esse tom de vela aqui. No final da noite vai ter a mandala que vai ser feita. Quem quiser ficar para acompanhar, pode ficar para acompanhar. Se der tudo certo, a gente vai abrir uma live depois para mostrar um pouquinho do trabalho acontecendo também, deixar gravado. Você não precisa também ficar até o final, só se você quiser. O que importa é a sua intenção determinada, ok? Então, todo o trabalho de cura, ele acontece primeiramente através da intenção que você declara, ok? Esse é um recado. O segundo recado é que, inclusive, nós temos um banho que o Exu pediu para preparar, exclusivo hoje, que é um banho que trabalha a limpeza da nossa mente, a limpeza dos nossos pensamentos. Porque sabe como acontece dentro do ambiente espiritual? Cada pensamento que você tem cria um cordão. Então você pensou em eu tenho que lavar roupa, cordão. Eu tenho que ligar para fulano, cordão. Quantos pensamentos você tem por dia? Imagina quantos cordões saem do seu mental. Agora eu te pergunto, você consegue concluir tudo que você pensou que você tem que fazer? Não. Só que esses cordões, eles não somem, eles ficam ali. E aí, quando a gente dorme, ao invés da gente descansar, aqueles cordões ficam procurando pela conclusão dos fatos. Então a gente dorme, quando a gente acorda, parece que a gente acordou mais cansado, que a gente não dormiu. Por quê? Porque a mente ficou trabalhando naquilo que você não concluiu no dia a dia. Esse banho, ele tem esse objetivo de promover essa limpeza no nosso chakra frontal, no nosso chakra coronário, no laríngeo e principalmente nesses cordões que foram criados pelo nosso subconsciente. Quantas vezes a gente cria uma responsabilidade desnecessária? Cria um compromisso desnecessário, só para fingir que é mais adulto. É assim mesmo, é a criança interior que faz isso. Porque quando você é criança, a sua brincadeira favorita é brincar de ser adulto. E o que adulto faz? Adulto tem responsabilidade. Então muitas vezes a nossa mente subconsciente, que é uma criança, fica criando responsabilidades excessivas na sua vida, porque ela está brincando de ser adulto. E isso desgasta completamente a nossa energia, o nosso ori. Então esse banho é uma forma de você ser ajudado dentro desse processo também, ok? Quinta-feira agora. Nossa, deixa eu tomar um gole de água. Ó, Mituto. E quem fizer o trabalho com a vela, quem já comprou de tarde, as velas já estão selecionadas. Só faz a tua intenção, tá tudo certo. Né? Porque espiritualidade é inteligente. Quem pegou a vela agora, quando sair do passe, ali em cima da tronqueira, tem um alguidar grande que você vai colocar a vela ali. Tá? Quinta-feira agora, nós teremos uma outra atividade aqui na casa, que é um ossé. O que é um ossé? É um encontro de orixá. É um encontro para a gente devotar a força do orixá. É aberto à comunidade, para todo mundo vir, não tem custo nenhum. E é dentro da estrutura do culto tradicional iorubá, onde a gente vai falar sobre o orixá do destino, a revelação do destino, e sobre um orixá que é muito importante para todos nós, que se chama Ebé, que é o orixá da sociedade, que é o orixá que faz vínculo com todas as nossas sociedades. E todos os nossos sabotadores estão dentro deste orixá. É esse orixá que trabalha a cura das nossas sabotagens. Porque qualquer sabotagem sua é uma sabotagem de estado de presença numa sociedade. Qualquer sabotagem sua tem um vínculo com uma sociedade do passado, seja desta vida ou de outras. Tem um vínculo com a tua criança interior, seja dessa vida ou de outras. Então, ali a gente vai explicar mais sobre isso. Vai ter uma palestra muito bacana sobre esse processo da nossa criança interior, das nossas sabotagens, como que eu posso estar mais ativo para não cair nessas sabotagens,
como que o culto tradicional iorubá nos ajuda nessa profundidade. E depois nós vamos cantar para os orixás. Vai ter a saída de alguns orixás, vai ter algumas manifestações de orixá. Todo mundo vai ficar lá dentro, batendo palma. Todo mundo vai sentir a manifestação dessas forças. É uma experiência muito bacana e convido a toda a comunidade para estar presente, ok? Só é bem importante, tem que vir de branco. E lá, como é dia diferente, lá, quando é culto tradicional iorubá, lá dentro vai ter que ficar de pé no chão também. Não pode estar de tênis, porque os assentamentos dos orixás vão estar abertos. A energia dos assentamentos vai estar irradiando. Então precisa estar de pé no chão. Ok? O horário vai ser 7h30. Vai das 7h30 até umas 10 horas da noite, por aí, tá? E vai ter uma comidinha bem legal. Vai ser oferendada a todos também, feita com muito amor e que tem uma função energética muito importante na nossa vida, que é o acarajé. Mas isso eu deixo para comentar na quinta-feira, tá bom? Só é importante que você deixe seu nome para a gente controlar o número de pessoas que a gente consegue comportar e para ter também acarajé para a gente servir para todo mundo, certo? E tem uma outra coisa para falar para vocês. Última coisa, bem rapidinho. Mais do que uma vez, a gente recebe algumas sugestões aqui na casa, né? Uma sugestão que a gente recebe sempre é o seguinte: Rafa, eu tô lá no fundo, eu não consigo ouvir direito. Muita gente fala isso para nós. Eu entendo. Eu faço o máximo para ter uma voz alta, para que quem está lá no fundo consiga ouvir. Só que, para solucionar isso, a gente precisa de um sistema de som. E um sistema de som custa pataca. Né? Custa pataca, custa dinheiro. Tudo na vida custa dinheiro. Não olhem para um terreiro como uma casa de caridade, ou qualquer outro lugar, como uma casa de caridade, onde só você vem, chucha, busca e vai embora. Porque isso é escasso. Isso realmente só cria mais padrão de escassez. Da mesma forma como vai num lugar, pega, se abastece e vai embora, vai numa pessoa, pega, se abastece e vai embora. A sua vida se equilibra quando você tem relações justas de troca. Isso é para tudo. Pega isso como um lema para tudo. Então, se vocês querem ajudar a ter um sistema, se vocês querem ser gratos à casa, compra um banho. Um banho que você faz, que você compra, que a gente faz com muito amor e que demora muitas vezes 2 dias maturando esse banho, pode nos ajuda muito a conseguir manter essa estrutura. Tá bom? É isso aí. Ok? Ainda bem sobre o desenvolvimento, né? Estamos com interessados abertos para participar do desenvolvimento mediúnico desse ano. Deixa teu nome aqui, que quarta-feira a gente vai ter um encontro online para falar como que funciona tudo isso, para quem tem interesse. Aí depois desse encontro online, se tiver vaga sobrando ainda, aí a gente vai começar a abrir para público externo, tá bom? Não precisa ter nenhum pré-requisito, não precisa saber de nada, a não ser ter uma vontade de uma transformação interna. O desenvolvimento mediúnico não tem a obrigação de te filiar à casa, de te converter a Umbanda ou qualquer coisa do gênero. É apenas um momento de uma terapia espiritual para você, onde você aprende a se relacionar com aqueles que você tem fé, que são os seus guias, os seus orixás, a sua família espiritual. Tá bom? Beijo, agora vamos tocar a sessão que já passou bastante tempo. Axé! Axé! Gente, a gente
Então vamos lá. Laroeixo! Laroeixo, João Caveira, Laroeixo, Dona Maria Mulamo, Laroeixo, Mirim, Moça Mirim, Eixo é moto, pá, Eixo! Vai encurtar a abertura, tá? Sarabá para algum? Meu pai! Olha a sua bandeira, é branca, verde e encantada, como nos campos de batalha e vencerá, terra sem perder seu lugar. Como nos campos de batalha e vencerá, terra sem perder seu lugar. Estava na beira da praia quando eu vi 7 ondas passar. Estava na beira da praia quando eu vi 7 ondas passar.
Quem vai trabalhar na linha de Exu, pode vir aqui para frente, por gentileza. Hoje a gente vai... Puxa o ponto tradicional de abertura e puxa o ponto de tumbagia da praia para todo mundo, tá? Maroejo. Maroejo.
Vai